Eu chamo a atenção de todos nessa noite, que é o último culto do ano, uma mensagem que Deus falou comigo na madrugada. Eu estava pensando, orando, Senhor, fala meu coração, o que eu falo? O que eu vou ministrar? Daí Jesus disse assim, vou ministrar primeiro para você. Para mim? Eu procuro ser certinho, sei que sou imperfeito, pecador, piso na bola. Às vezes não cumpro com a minha obrigação, de acordo com a palavra. Sou falho, imperfeito. Mas Deus falou, fala ao teu coração. E Deus falou ao meu coração. Presta atenção, amados, olha. Imagine de repente você, de manhã cedo, não sei que hora que você acorda, se 5, 6 da manhã, acordou. Você acorda, de repente, se você é casado, você não vê sua esposa. Você sai, entra na cozinha, não vê os seus filhos, não vê ninguém. Você sai para a rua, ninguém, tudo vazio. Carros parados, tudo vazio. Imagine você acorda e vai para o trabalho e ninguém na rua, tudo parado, sem uma viva alma, sem ninguém. De repente você anda a cidade inteira sem ninguém. Você observa que você está sozinho ali, na sua cidade. De repente você tenta ligar, ninguém atende. Você percebe, meu Deus, estou sozinho no mundo. Cadê as pessoas? Você entra numa loja e vê aquelas roupas. Já que eu estou sozinho, eu vou usar essa roupa. Vai lá, escolhe, veste um terno, veste um vestido. Tem maquiagem, você pega a maquiagem, ninguém está te vendo, não tem ninguém. Está tudo lá. Vai numa loja de carro, vai lá e escolhe um carro último tipo, ninguém está vendo. Você pega o carro, vai passear com o carro último tipo. Chega num posto, põe gasolina, põe combustível, vai. Você vai num shopping, está todas as lojas abertas, mas ninguém. Daí você começa a pensar, que legal, né? É uma satisfação, é uma alegria, de imediato, quando você sabe que você está sozinho e tudo está à sua disposição. Mas daí você começa a pensar, mas eu vou compartilhar o que eu estou tendo com quem? Ninguém está me vendo com esse carro novo. Ninguém está me vendo com essa roupa nova. Ninguém está me vendo com essa joia que eu peguei ali na joalheria. O que significa isso para mim? Eu estou só? Vou compartilhar tudo isso com quem? Com ninguém? Que vantagem tem? Com certeza vem uma tristeza, vem uma melancolia e vem o desespero de estar só no mundo. Você consegue enxergar para o cônjuge e viver a sua vida sem ele, sem ela? Você consegue olhar para os seus filhos e imaginar a sua vida sem os seus filhos? Você consegue ir para o trabalho e ter lá as pessoas e sentir que você pode perder o emprego e não ver mais aquelas pessoas, nem seu patrão? Se você é patrão, os empregados saem todos e vai para outro e você fica sem seus empregados. Nós, presta atenção, amados, somos um povo gregário, nós não fomos criados para estar só. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, para que ele desse nome aos animais, etc, etc. Passado algum tempo, Adão estava andando para lá e para cá sozinho, só olhando para os bichos, para os animais. O que Deus disse? Não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Fez ele dormir e da costela formou Eva. E quando ele viu, varão e a varoa, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Tu serás chamadas varoa, porque do homem foi tomado. Adão compartilhava as coisas com Eva.
vamos deixar esse lado da história, que eu estou dizendo que o homem não pode viver só. O homem não consegue viver só. Algumas pessoas são realmente solitárias. Algumas pessoas são eremitas. Algumas pessoas têm por opção viver sem ninguém. Numa casa sozinha, num apartamento sozinha, etc. Mas não está ausente de pessoas. Porque ela tem que comprar alimentos, ela tem que se vestir, etc. Então está em contato direto com pessoas. Pulando na história, indo para José no Egito, quando ele trouxe a família dele para o Egito, depois de se tornar governador, Jacó e seus filhos, e as mulheres de seus filhos, etc., sua família, em torno de 70 pessoas, foram para o Egito. Depois morreu José, e o povo ficou lá, porque morreu Jacó também. O faraó morreu, aquele que conhecia José. E durante 400 anos, aquela família de José, aquela família de Jacó, os hebreus, os israelitas, foram se multiplicando. Durante 400 anos, estiveram ali, como escravos no Egito. 400 anos, eles multiplicaram, chegaram a quase, ou mais de 3 milhões de pessoas. Sem contar mulheres e crianças. Realmente uma nação que foi escravizada pelo faraó. E o povo clamava, presta atenção, amados, clamava para que Deus os libertasse. 400 anos de escravidão não é 10, 15, 20, 1 ano, 2, não. 400 anos de escravidão. Imagine, 400 anos de escravidão. E o povo fazia o quê? Clamava para a libertação. Quanto tempo Deus levou para ouvir o clamor do povo? 400 anos. Deus levantou Moisés para libertar o povo. Todo mundo conhece a história de Moisés, que nasceu de uma hebreia, colocado no rio Nilo, foi resgatado pela filha do faraó, ficou um período, poderia ter sido faraó do Egito. Mas cometeu uma ação de matar uma pessoa, esconder na areia, foi descoberto e fugiu para o deserto. E lá teve um encontro pessoal com Deus quando pastoreava um rebanho do seu sogro, Jetro. O que aconteceu nesta hora que Moisés estava ali com as suas ovelhas, quando de repente olhou e uma sarça, um arbusto ardia com chamas. Só que chamas não queimava o arbusto. Tinha chamas, mas não queimava o arbusto. Chamou a atenção de Moisés, ele disse, vou ali mais perto para ver o que é isso que está acontecendo. Quando ele se aproximava, ouviu a voz de Deus, do Senhor, que disse, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar aonde você põe os pés, essa terra é santa. Tirar as sandálias significa para nós despir do pecado, limpar a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. Tirar as sandálias. Para estar diante do trono de Deus, nós temos que estar limpos de coração, de alma, mente. Uma situação muito difícil nos dias de hoje, para todas as pessoas. Mas nós temos que aprender, a cada dia, que nós temos que buscar o arrependimento para alcançar a santidade e assim a salvação. Porque a coisa que mais importa para nós nos tempos atuais é a salvação. Amém, irmãos? Você pode ter prosperidade, você pode ter todos os bens necessários. Você pode estar sozinho no mundo e escolher tudo aquilo que tem.
Mas você não pode se ausentar de Deus, como não podemos nos ausentar das pessoas. Aquele povo foi liberto por Moisés, pelo poder de Deus, que teve que colocar pragas no Egito, para sensibilizar o coração do faraó, para que ele pudesse libertar o povo de Deus. E foi liberto. Durante um período de 40 anos que aquele povo esteve no deserto, preste atenção, amados, 3 milhões de pessoas sendo lideradas por Moisés. Durante todo esse período, eles conviveram com o milagre de Deus. Desde o momento em que as pragas atingiram o Egito, e o povo hebreu foi preservado dessas pragas, eles enxergavam a olho nu todos os milagres e os feitos de Deus através de Moisés. Começou com a travessia do Mar Vermelho. Imagine, nos dias atuais, quando aquele povo sendo perseguido, e o milagre aconteceu, o mar se abriu e eles passaram pelo mar. Nuvem durante o dia, fogo durante a noite. A roupa não estragava, o sapato não estragava, comida abundante, o maná, a água que saía da rocha. Todo o período de 40 anos, o milagre acontecendo e eles vendo noite e dia. Mesmo assim, durante um período de tempo, eles eram incrédulos. Amados, se nós hoje, nos dias de hoje, víssemos a olho nu os milagres de Deus, apesar que Deus faz o milagre, Ele cura, restaura, Ele prospera, Ele faz tudo. E tem pessoas que são incrédulas vendo o milagre de Deus. Imagina aquela época quando via a olho nu a nuvem seguindo, conduzindo, e à noite o fogo, a água saindo da rocha, o maná caindo do céu, o mar se abrindo, a roupa não estragava, as coisas aconteciam de forma magnífica. E eles incrédulos. Durante 40 anos, tiveram a oportunidade de fazer um bezerro, para adorar um bezerro, enquanto Moisés estava recebendo os mandamentos. Que povo é esse? E que foram destruídos por Deus, por causa da incredulidade, por causa da idolatria, por causa de colocar as coisas do mundo, principalmente a orgia, em lugar de Deus. Acontece, por incrível que pareça, nos dias de hoje, amados. Se você tiver sua Bíblia aí, você abre no livro 1 de Coríntios, no capítulo 10 de Coríntios. Nós vamos falar hoje, não devemos colocar Deus à prova. Nós devemos ter a condição de saber o que nós queremos da nossa vida. Você não pode ser hipócrita e nem usar uma máscara de vir na igreja e até orar, mas sem crer que realmente Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele promete na sua palavra. Quer te dar o quê? Salvação. Amém, irmãos? Quando Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as coisas que você quiser vai ser acrescentada. Então o nosso foco, o nosso objetivo é nos arrepender dos nossos pecados, porque nós falhamos todos os dias, para buscar o que? A santificação da nossa vida e a salvação. É aquilo que nós queremos ter, aquilo que nós precisamos ter. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, diz o apóstolo Paulo assim: irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. O apóstolo Paulo estava falando para os coríntios. Quero que vocês lembrem, presta atenção, amados, quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados. Versículo 2 diz assim:
Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Lembre-se do que aconteceu. Há semanas atrás, eu disse que tem 3 coisas importantes, 3 áreas que nós devemos ter no nosso coração, no dia a dia. 3 áreas. Nós temos que ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus através das nossas orações. Nós temos que meditar na palavra de Deus, para ter o conhecimento da palavra, daquilo que Deus tem para nós, não só as boas obras, as bênçãos, as promessas, mas também disciplina. E a terceira área é conhecer as obras de Deus, tudo que Ele fez no passado. Quando eu comecei a aprender e a meditar sobre isso, lembrando os feitos do Senhor, me dá uma energia fora do comum e eu consigo vencer todos os obstáculos da vida, porque eu lembro que eu não estou só. Lembro que Deus está comigo todos os instantes da nossa vida. Nós temos que conhecer e ter a certeza no nosso coração e mente da onipresença de Deus na nossa vida. Porque se você não tiver essa certeza, você não é nada. Você não é nada. Versículo 3 diz: todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Ou seja, durante os 40 anos, Deus ministrava diretamente ao povo. Então aquele povo, eles sabiam que a presença de Deus era marcante ali, era total ali. Versículo 4. Pois bebiam daquela rocha espiritual que iam com eles, e a rocha era Cristo. Aquela rocha significava Cristo Jesus. Cristo é a rocha, na qual nós firmamos a nossa fé, na qual nós cremos realmente que Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Aquele povo permanecia e sentia todos esses feitos espirituais. Versículo 5, mas Deus não ficou contente com a maioria deles. Presta atenção, amados. Aqui no texto fala maioria. Deus não ficou contente com a maioria. Maioria. Não era minoria. Hoje, se nós pensarmos, Deus está contente com a minoria ou com a maioria? Descontente. Com certeza com a maioria. Porque aqueles que servem Deus é uma minoria. Mesma coisa naquele povo lá. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Por que eles morreram literalmente? Porque eram incrédulos, porque eram rebeldes, e porque não estavam nem aí com Deus. E o castigo é a morte. Hoje muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Deus não está contente com a maioria de pessoas que estão praticamente mortas espiritualmente. Não tem sucesso na vida, não conseguem absolutamente nada, porque o coração está endurecido para as coisas de Deus. Embora naquela época Deus diretamente cuidava daquele povo, hoje nós temos Jesus Cristo como nosso advogado que cuida de nós. Mas mesmo assim, muitas das pessoas são indiferentes à realidade que é aquilo que Deus quer de nós, fidelidade. E muitos morreram. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, disse o apóstolo Paulo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. No caso, o bezerro de ouro e outras coisas mais que durante toda aquela peregrinação aconteceu. Como dizem as Escrituras no versículo 7, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Festa. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, o povo em orgia,
Comiam, bebiam, se divertiam, faziam festa e adoravam um bezerro de ouro. E nessa ocasião Deus disse, em toda a peregrinação diz o meu povo, libertarei o meu povo. Olha só, amados, presta atenção no que eu estou dizendo. Deus chamava os hebreus de meu povo. Libertarei o meu povo. Darei a eles uma terra que emana mel. Ou seja, algo muito bom. Nessa época, quando os homens e as mulheres estavam naquela orgia, e Moisés lá no monte, Deus disse para Moisés, olha, o seu povo está fazendo isso e aquilo. Não era mais o povo de Deus, era o povo de Moisés. O seu povo está fazendo isso contra mim. Presta atenção, amados. Versículo 8. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. A orgia clara. E veio o anjo da morte e 23 mil morreram naquela noite. No único dia. Hoje em dia, a imoralidade sexual campeia em todos os centros urbanos. Hoje nós observamos imoralidade na internet, na televisão, em qualquer lugar. A imoralidade é pecado. E a imoralidade sexual é uma coisa, imoralidade social é outra coisa também, que é pecado. O apóstolo nos ensina o seguinte no versículo 9. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. É abusar de Deus, quando nós cometemos pecados e insistimos em cometer pecados. Porque algumas pessoas dizem assim, mas eu vou lá e peço perdão. Mas no coração não. Não existe perdão, não existe sentimento de arrependimento no coração. O arrependimento é diferente, é quando você se arrepende e não faz mais aquilo que você fazia. É quando você renuncia a tantas práticas imorais, a tantas atitudes imorais que nós temos no dia a dia. Nós temos que ter consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos fazer para estar num bom relacionamento com Deus. Nós somos pecadores, pecamos, pensamos mal, olhamos mal, agimos mal. Mas quando você tem consciência de que você está fazendo o que não é certo, você tem que chegar e se ajoelhar, e chorar, e pedir perdão, se arrepender de verdade. Porque daí Deus perdoa e esquece, você tem uma nova oportunidade. É só não voltar a fazer o que você fazia. É só não praticar o que você praticava. Existem testemunhos fantásticos de pessoas que tinham um comportamento nocivo contra a sua família e contra ele próprio. Pessoas que eram fanáticas por filmes pornográficos. E obrigava a esposa a assistir para ter uma espécie de estimulação para estar com ela. E às vezes a esposa era obrigada a assistir aquela coisa para agradar o marido, porque senão ele ficava bravo, ficava nervoso, ficava estressado. Pecado. Pecado. Quando tomou a decisão de nunca mais fazer isso, o relacionamento com a família foi diferente. O relacionamento com a esposa foi bem santificado e ele passou a ter uma vida completamente diferente, porque ele renunciou naquilo que ele mais praticava. Bom em tudo, mas aquele problema atrapalhava a sua vida. Então nós temos que identificar, como homem ou como mulher, qual é o nosso pecado secreto. Qual é o nosso pecado oculto. Qual é
nossa pedra no sapato, qual é o nosso espinho na carne, qual é o nosso problema maior em termos de relacionamento com Deus. O que eu tenho que fazer para eliminar isso, para ter um bom relacionamento com Deus, para que minha oração realmente chegue até Ele e faça algo na minha vida diferente. Amados, o versículo 9 diz: não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, porque Deus vai até um limite. Como alguns deles fizeram e por isso foram mortos pelas cobras. Versículo 10, vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. A queixa é a murmuração. Quando não está dando certo alguma coisa, nós queixamos, nós ficamos murmurando a respeito do fato. Praguejamos, xingamos, falamos nome feio, blasfemamos, chutamos porta, batemos janela, batemos porta. Temos comportamento de ódio, de raiva. Isso não é de Deus. A ira é pecado. O fruto do Espírito devemos ter que domínio próprio, bondade, paciência, temperança. Como se adquire isso? Quando se coloca a sua vida diante de Deus. Se adquire isso quando nós estamos com o nosso coração voltado para Deus, lembrando os rebeldes. Por isso que nós temos que lembrar as obras do Senhor. Lembrando os rebeldes israelitas, os hebreus, que mesmo vendo os milagres de Deus, eram rebeldes e morreram. Não foram para a terra prometida, por desobediência. Tiveram que peregrinar 40 anos para morrer, todo aquele povo incrédulo, para ter uma nova geração, para que pudesse entrar na terra prometida. Porque isso é justiça de Deus. Versículo 11, tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Amados, a palavra de Deus é aviso. Aqui é um tesouro, e cada vez que eu leio e medito, eu encontro coisas fantásticas. Cada vez que eu leio uma passagem da Bíblia, algo me chama a atenção nela. É riquíssima. E ela é atual. Porque fala dos nossos dias, mesmo sendo escritos há milhares de anos. Os detalhes que aqui estão. Vocês já observaram os detalhes que aqui estão? Os detalhes que Moisés escreveu nos 5 livros. Que coisa fantástica. Coisas que ele nunca viveu, mas que Deus revelou a ele, para ele que escrevesse Gênesis, etc, 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 tudo. Versículo 12. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Aqui fala da soberba. Porque tem pessoas que se julgam autossuficientes, sabem de tudo. Sabe de tudo. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ouvir o pastor falar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso que ninguém me ensine, porque eu já sei tudo. Tem muitas pessoas que têm na cabeça que sabem tudo. Eu sei tudo. Não precisa me falar absolutamente nada, eu sei tudo. Autossuficiente. Cuidado, senão você pode cair de cabeça. A soberba precede a queda. Eu não costumo falar de pessoas, mas eu vou falar alguns exemplos, porque saiu na mídia, todo mundo sabe. E se vocês não souberem, vão ficar sabendo. Grandes homens de Deus, homens com programa de televisão a nível internacional, caíram, escorregaram. Caio Fábio, famoso Caio Fábio. Assisti várias palestras ao vivo dele, fui em congressos da vida
com ele. Criador da EVB, Associação Evangélica Brasileira. Adulterou, perdeu o ministério. O laço do diabo pegou esse homem de Deus. Para se reerguer hoje, está fazendo isso. Porque quando se perde a confiança pastoral, acaba. Davi do Silec, famoso pregador internacional, fantástico, adulterou, perdeu o ministério, suas ovelhas choravam. Um pastor que eu não me recordo o nome, de Belo Horizonte, com 12 anos de ministério, aliás, com 25 anos de ministério, estava na igreja dele em Belo Horizonte, comemorando os 25 anos de ministério. Um homem que fez casamentos, batizados, uma grande igreja. No dia da sua consagração de 25 anos de ministério, recebendo o título honorífico, galerias com o nome dele, a juventude fazendo homenagem às irmãs da igreja, tudo na irmã da igreja. De repente, uma irmã levanta e diz: para aí, esse homem não é digno de receber essas honrarias, porque sou amante dele há 12 anos. Calou-se a igreja. E as pessoas começaram a chorar. Um adúltero me batizou? Um adúltero me fez o casamento? Jimmy Swaggart, fantástico homem. Milhões de pessoas no mundo assistiam o programa de televisão. Até que estava nos Estados Unidos, numa plateia de mais de 200 mil pessoas, ele pergunta para o seu secretário: quantas pessoas tem no estádio? Ele falou: olha, apóstolo, tem mais de 250 mil pessoas, fora que estão lá fora. Ele falou, fez a seguinte, deu resposta para o rapaz: o que seria de Deus se não fosse eu pregando a sua palavra? Perdeu o ministério, adulterou, caiu no chão. Escândalo em todo o mundo. Jimmy Swaggart adulterou, perdeu o ministério. Foi pregar no Rio de Janeiro esses dias, e algumas pessoas falaram, ele disse assim: por favor, não fala sobre a traição, não toque nesse assunto. E foi pregar lá. Para se reerguer está muito difícil, perdeu credibilidade. Assim tem muitos que perdem o ministério, sabe por quê? Porque não tem ainda, mesmo depois de muitos anos, a essência do Espírito Santo de arrependimento das coisas. Nós temos que vencer a tentação. Porque a própria palavra diz: o homem é tentado, a mulher é tentada. Mas Deus dá a condição de suportar qualquer tentação, de vencer qualquer tentação. Isso é real. Porque quando o homem é tentado, e ele é tentado, até Jesus foi tentado, todos nós fomos tentados, nós temos que ter na nossa cabeça o quê? As 3 áreas que nós temos que cultivar o nosso coração. Deus, relacionamento com Ele, a palavra, meditar na palavra, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amados, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que ter a palavra aqui dentro, porque quando chega a tentação, você sabe como vai eliminar a tentação. E a outra área, as obras do Senhor. Vamos pensar no que aconteceu com Davi, o que aconteceu com o Sansão. E vamos lembrar o que aconteceu com José, que conseguiu vencer a tentação. Será que ele não ficou tentado com aquela bela mulher
do Potifar apareceu para ela, quase seminua, querendo agarrar, cheirosa, ele optou por quê? Fora de mim, sai fora. E pagou 2 anos de prisão por causa disso, pela sua sinceridade e por ter fugido da tentação. Mas Deus o honrou colocando ele como governador. Amém, irmãos? José é exemplo para nós, como Davi foi também. Salomão. Versículo 13. Olha o que disse o apóstolo: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa, Ele não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Deus não deixará, mas tá certo, eu vou ser tentado, mas Deus não vai deixar. Será que um anjo vai te empurrar, vai para lá? Não, é aqui. Deus te dá o escape, te dá o exemplo na palavra para você fugir das tentações. E nós devemos confessar até as nossas tentações. Senhor, minha área de tentação é essa, por favor, me livre disso, mas está aqui na cabeça. É o seu desejo, é o livre-arbítrio. Eu não vou vencer, aliás, eu não vou deixar de vencer essa tentação. É treino, e vontade, e principalmente, temor a Deus. Você não precisa temer nenhum bandido, nenhum assalto, nenhum fascínio, nada, mas teme a Deus. Teme a Deus. Temer a Deus é aborrecer o mal. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Qual é a força? Através do quê? Através da fé, através do equilíbrio, através das coisas principais, que são os princípios que nós aprendemos através da palavra. Amém, irmãos? Nós não podemos nos ausentar de pessoas. Nós não podemos nos ausentar de Deus. Nós não podemos nos ausentar de Jesus Cristo. Não podemos nos ausentar do Espírito Santo. Porque é através deles, através de Deus em nós. Lembre-se da onipresença de Deus. Lembre-se que você não esconde nada de Deus. Tudo que você fizer de bem ou de mal, Deus está vendo. Mas Deus faz o quê? Ele esquadrinha a mente das pessoas. O que é esquadrinhar? Milimetricamente. Bem, pontinho a pontinho. E prova o coração. Jeremias 17:10. E prova o coração. Então, se você tiver consciência que Deus está olhando a tua mente, tudo que você pensa, certo ou errado, por isso que o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4:8 diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é alto louvor, tudo que é magnífico, tudo que é puro, nisto pensai. Porque Deus está esquadrinhando o nosso coração, o nosso pensamento. Então eu só tenho que pensar nas coisas boas, naquilo que me edifica, para que eu possa edificar vidas. E se Ele prova o nosso coração tem que estar voltado para Ele. Lembre-se do Egito. Deus estava presente com eles o tempo todo, mas eles eram rebeldes. A maioria era rebelde, uma minoria servia a Deus. Nós estamos aqui em centenas de pessoas. Como é que está o seu coração voltado a Deus? Buscando o arrependimento e a santificação? É isso que nós temos que procurar. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus, orar por este ano. Nós vamos orar para que Deus possa nos proteger a família. Agradecer por tudo que passamos, coisas boas ou as aflições da vida, mas nós chegamos até aqui, amém, irmãos? Muitos ficaram pelo caminho, viu? Muitos desistiram, jogaram toalha, estão destruídos, porque não creram que Deus pode todas as coisas, e que Ele pode nos dar algo que a gente nem merece. A
palavra nos ensina que Ele traz à existência aquilo que não existe. Deus tem aquela promessa que você passará pelo fogo, não se queimará, passará pela água, não se afogará, porque Ele está sempre presente conosco. Mas tudo depende de nós, depende do nosso coração, depende da nossa mente, depende de tudo aquilo que nós precisamos ter, que é dEle, para nós. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos e medite na palavra. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo exemplo para que o Senhor nos dá no dia a dia das nossas vidas. Sabemos que na nossa imperfeição é difícil até aceitar certas coisas. Mas Pai, tenha misericórdia. Somos beneficiados pela graça e misericórdia de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos exemplo do passado, a peregrinação do exército de Deus no deserto. Muitos fracassaram, se perderam na incredulidade, na rebeldia, mas muitos também confiaram no Senhor e conseguiram chegar na terra prometida. Ó Pai, nós somos assim, Senhor. Às vezes pisamos na bola, às vezes somos incrédulos, imperfeitos que somos, mas quando temos o arrependimento sincero do coração, tenho certeza que o Senhor nos perdoa. Quantas vezes o Senhor perdoou o povo de Israel, embora ingratos. Ó Pai, nesse mundo moderno que vivemos, estamos vivendo através da graça e da misericórdia, o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos Jesus como nosso advogado. E quando nos arrependermos, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Não leve em consideração nossas fraquezas. Estamos com o coração arrependidos diante do Senhor, todos os dias, todas as horas. Ó Pai, nos fortaleça, livra-nos da tentação, Pai. Ensina-nos, Senhor, a perdoar a quem nos tem ofendido. Nos dê o pão nosso de cada dia, Pai. Ó Pai, que este ano seja um ano novo de muitas realizações. Nos dê discernimento para poder conduzir o nosso rebanho, a nossa família, as pessoas queridas da maneira que te agrada, Senhor. Mas da mesma forma queremos agradecer por esse ano que se finda, Pai. Quantos milagres o Senhor realizou, quantos feitos, quantas coisas lindas, quantas vitórias nós alcançamos nesses meses, Pai. Que nós possamos ser fortalecidos agora até o fim desse mês, para que no próximo ano possamos adorar o Senhor, glorificar o Teu nome e tomar posse de grandes vitórias. Que 2015 seja um ano de vitória para nós, um ano de realizações, de prosperidade e de saúde. Que algo aconteça em nossas vidas sobrenatural, para que nós possamos nos surpreender com o Teu milagre em nossas vidas. Ó Pai, perdoa, Senhor, mais uma vez, nossos pecados. Estamos contritos de coração, pedindo perdão. E sonda o nosso coração, esquadrinha a nossa mente e prove, Senhor, o nosso amor por Ti. Nós oramos e pedimos uma bênção especial em nome de Jesus. Amém, igreja!